Eclesiastes, capítulo 3. Vamos orar a Deus então, para a gente já dar início? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, a qual o Senhor nos concede de estarmos aqui, ó Deus, para estarmos meditando na Tua Palavra. Ajuda, Senhor, abençoa cada um dos Teus filhos que estarão aqui, vendo, Senhor, essa transmissão, compartilhando, Senhor, da Tua Palavra, que possam ser abençoados, Senhor, que o Teu Espírito venha, Senhor, ministrar em cada coração. Abençoa também aqueles que estarão vendo posteriormente também essa transmissão, que da mesma forma o Senhor venha falar com cada um para a glória do Teu nome. Pedimos a Ti também a Tua bênção sobre a nossa nação, que o Senhor venha repreender este mal, Senhor, esse vírus que está aí causando tanta morte, tanto transtorno em tantas áreas nas vidas das pessoas. Senhor, repreende este mal, dá saúde para o Teu povo, guarda a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Repreende também esse vírus, Senhor, nas demais nações, que essa pandemia, Senhor, chegue ao fim e que o Teu nome possa ser glorificado, ó Deus. Continua guardando o Teu povo, as nossas famílias, os nossos lares, livra de todo mal. Também abençoa, Senhor, para que não venha faltar o pão na mesa dos Teus servos, Senhor. Ajuda, dá graça, Tu és provedor, que a Tua mão de poder, Senhor, esteja estendida ao nosso favor e que a Tua provisão continue vindo, Senhor, para a glória do Teu nome. Sei conosco, nos livra do mal, assim nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Primeiramente eu gostaria aí de agradecer todos os irmãos que estiveram e que ainda estão orando por nós, não é? Passamos aí por um momento difícil essa semana com a perda do meu sogro, né? Meu sogro no dia 13, na última quarta-feira ele veio a óbito, ele faleceu. Não foi por Covid, né? Foi devido a um problema de coração mesmo. Ele já estava com uma insuficiência cardíaca há algum tempo e aprove a Deus recolhê-lo nesse último dia 13. Sei que a situação é delicada, o momento é difícil, é de sofrimento, não é? Mas eu sei também que o Senhor ele tem nos confortado, nos consolado e nós temos aí contado também com a oração de todos os irmãos. Então, em nome da família, eu agradeço a todos pelas orações e peço que continuem orando para que o Senhor continue abençoando nesse momento de dor. Amém? Eu gostaria de estar meditando com os irmãos em uma palavra. Quero ser breve hoje, não vou tomar muito tempo. E uma palavra bem objetiva também e bem conhecida de todos nós. Ela está no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 1, né, o livro do Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo 1 em diante, que diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou.
Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo impiedade, no lugar da justiça impiedade ainda. E disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Amém? Então nós vemos aqui uma palavra que ela fala do tempo, não é? Então aqui nós começamos lendo o escritor aqui, né, do livro do Eclesiastes, que foi o sábio Salomão. Ele nos fala sobre a questão do tempo. Quando nós falamos do tempo, a gente costuma dizer que há duas formas de tempo, pelo menos duas formas de tempo que nós compreendemos, não é? O tempo cronos, que é o tempo que nós estamos habituados, né? O tempo do relógio, é o tempo de vida, são as horas do dia, é o tempo no contexto a qual nós estamos inseridos como seres humanos. Existe uma outra concepção de tempo, que é o kairos, que é uma medida, né? Que esse tempo quem administra é Deus, né? Diretamente quem administra esse tempo é Deus. Nós vemos algumas passagens na Bíblia que mencionam esse tipo de tempo. Por exemplo, quando Deus diz, e veio na plenitude dos tempos. O que é essa plenitude dos tempos? É uma medida estabelecida por Deus. Então existe um tempo kairos, que Deus estabelece e ele administra diretamente, e existe um tempo que Deus criou para nós, ao qual nós chamamos de cronos, não é? E é ao qual nós temos também a responsabilidade de administrá-lo. Então aqui no texto que nós lemos, ele vai indicando que há tempo, né? Aqui nós falamos tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de sorrir, tempo de chorar, enfim. Dentro da nossa vida, desse ciclo que nós chamamos, né, de vida, a gente é inserido dentro desse contexto tempo. E neste período de tempo, assim podemos dizer, que nós vivemos, nós vamos passar por diversas situações, por diversas fases, não é? E muitas vezes nós não estamos contentes, a verdade é essa, com aquilo que nós passamos. Um exemplo disso, vamos lá. Por exemplo, esses dias esfriou um pouco, né? A temperatura caiu um pouco, nós já fomos lá procurar dentro do guarda-roupas aquela blusa, aquela jaqueta tal, e eu vou pôr uma blusa porque eu tô morrendo de frio. A expressão que a gente usa é essa, né? Tô morrendo de frio. Mas quando tá muito quente, aqueles dias de verão, que a temperatura passa ali da casa dos 35, 37 graus, qual que é a expressão que nós usamos? É porque eu estou morrendo de calor. Não é assim que a gente fala? Aí você procura uma roupa mais leve, se puder usar uma camiseta, uma bermuda, ou se não puder, no ambiente de trabalho você vai procurar pôr uma roupa mais leve, mas enfim, você se adequa de acordo com o tempo que você está vivendo. Isso a gente está falando de clima, não é? Mas também está inserido no contexto do tempo cronológico que a gente conhece. Então, nessa forma, a gente observa que é difícil a gente se adaptar. E essa expressão que eu usei aqui, porque nós estamos morrendo ou de frio ou morrendo de calor, se a gente parar para analisar, é verdade. Porque nós estamos morrendo. À medida que o tempo passa, nós vamos chegando mais próximos do fim desse ciclo de vida, né? Há quem diga que o homem começa a morrer após o nascimento, né? É um processo, ele vai ter o processo de vida do seu crescimento até ele chegar a uma maturidade, aí vai chegar no auge da sua maturidade e aí vai começar a descer, vai começar ali um downgrade, ele vai regredindo, vai descendo, vai envelhecendo, né, melhor dizendo, e até chegar ao final desse ciclo de vida. E tudo isso é inserido dentro de um contexto de tempo. E o interessante é que apesar de Deus ser Senhor de todas as coisas, Ele nos deixa uma responsabilidade a respeito do cronos, do tempo cronológico do nosso relógio, sobre a administração.
Eu falei no começo, o Kairos, que é o tempo, uma medida estabelecida por Deus, quem tem o controle e a administração direta dessa outra medida de tempo é Deus, cabe somente a Deus. Mas a nós temos aqui uma responsabilidade sobre essa medida do Cronos. E eu vou ler alguns versículos aqui, para a gente entender um pouquinho melhor isso, e aí os irmãos vão entender onde nós queremos chegar. Então aqui nós temos algumas passagens, não é? Por exemplo, Efésios 5, capítulo 5, versículo 15 e o 16 eu vou ler para dar mais sentido. Efésios capítulo 5, versículos 15 e o 16. Diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Aqui está dizendo, ó, vede prudentemente como andais. Qual é o sentido desse andar? É como nós caminhamos dentro desta medida Cronos, ou dentro deste ciclo de vida que Deus estabeleceu para nós. Ó, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. O que é nécio? A palavra nécio ela está assimilada aqui na Bíblia a tolo. Né? O tolo é um insensato, é aquele que não tem consciência daquilo que faz. Na verdade, esse é o nécio. É o novato, é o tolo, é o insensato, é o que não tem experiência. Tudo isso se encaixa como nécio. Mas aqui diz, não ande como nécio, mas como sábios. E qual é a diferença do nécio e do sábio dentro desse contexto aqui de Efésios 5, 15 e 16? Veja bem, o sábio e o nécio aqui são diferenciados por uma coisa, ó, no 16 explica. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então veja que a Bíblia ela nos chama a atenção para que possamos remir o tempo com sabedoria, aproveitar o tempo com sabedoria, aproveitar o tempo com inteligência. Por quê? Porque dentro dessa caminhada, o tempo desperdiçado não volta mais. Se a gente parar para analisar hoje em dia, o maior ativo que nós temos nas nossas vidas hoje é o nosso tempo. Você pode ter aí milhares de projetos, uma série de projetos que você desenvolva. Às vezes eles não vêm à tona ou eles não são praticados. Não é por falta do projeto ser bom ou ruim, não é por falta, às vezes, de condição financeira, não. Às vezes a pessoa até tem condições de investir naquele projeto, mas o grande problema dela é a saturação do tempo, a falta de administração do tempo. Então o tempo é um grande ativo que nós temos hoje na nossa vida. Nosso tempo, como diz, né, um ditado, tempo é dinheiro. O tempo ele é dinheiro. O tempo que nós perdemos em coisas fúteis ou coisas que não acrescenta, nunca mais volta. É o tempo de vida numa escala onde nós nascemos ali, começamos do zero até o findar da nossa vida, que nós não sabemos onde termina, né, o tempo exato do término da nossa vida. Então, dentro desse período, a gente tem que tomar cuidado para não ter um desperdício excessivo de tempo. Então, veja que quando Deus fala para nós, como nós lemos em Eclesiastes, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de amar, há tempo de aborrecer, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar. Mas em tudo isso, em todas essas circunstâncias da vida, Deus, Ele está presente conosco. E esse é o grande milagre, vamos dizer assim, da vida, no sentido de que, tanto nos tempos bons, quanto nos tempos difíceis ou ruins, pelo qual nós podemos passar ou atravessar, o Senhor Ele está conosco. Então, veja que o momento que está bom, o momento que você tem a sua mesa farta, que você possa estar ali com a sua saúde boa, tudo correndo bem na sua vida, na vida dos seus familiares,
Deus é contigo nesse momento. E no tempo da adversidade, no tempo da enfermidade, no tempo do luto, no tempo da dificuldade financeira, ou no tempo como nós estamos vivendo agora, tempos de incerteza, tempos que nós não sabemos como é que vai se findar essa situação, dessa pandemia, independente do tempo, Deus está conosco em todas as situações. E isso é o que nos consola, isso nos fortalece, isso nos alegra, porque tem tempo que é de chorar. E não adianta você querer fazer outra coisa. Não adianta você, olha, agora eu não vou chorar, eu vou me iludir, eu vou me embriagar, eu vou usar de qualquer artifício para tirar essa tristeza, mas não adianta, porque o tempo é de choro. Então, se o tempo é de choro, é para chorar. A Bíblia diz assim: chorai com os que choram. A Bíblia não manda você ir alegrar quem chora. Já parou para ver isso? A Bíblia não fala assim, ó, vai lá alegrar quem está chorando, ou vai lá fazer quem está chorando parar de chorar. Não. Sabe o que é para fazer? Se é o tempo de choro, vai lá e chora junto. O que é você ir lá e chorar junto? Você ir lá e abraçar, ser um ombro amigo, compartilhar aquele momento de dor. Olha, você não está sozinho, você não está sozinha. Nós vamos atravessar esse período, nós vamos passar. Isso vai ter um fim. E isso é o que nos traz esperança, é que faz a diferença. Porque veja, aquele texto de Eclesiastes que nós lemos, o interessante é que ali nós nos deparamos com as duas formas de tempo. Tanto a forma de tempo do Cronos, quando Deus vem aqui, né, nos instruindo, vem dizendo sobre o tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Veja que há um contexto para isso. Olha, o tempo de vida de vocês, a administração da ordem de vida. E aqui vem discorrendo, como eu falei, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e por aí vai. Mas tem um versículo aqui no versículo 15, ainda do capítulo 3 de Eclesiastes, que diz, ó, o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi, e Deus pede conta do que passou. Veja que agora aqui nós estamos em outra dimensão do tempo. Por quê? Porque no Kairós, no tempo de medida de Deus, o que é para Deus já foi. E o que ainda vai acontecer, para Deus também já foi. Como pode ser isso? Como que o que vai acontecer para Deus também já foi? Porque Deus, ele é Senhor até do tempo. E Deus, pela sua onisciência, ele sabe o final de todas as coisas. A Bíblia não diz, se eu não me engano, lá em Isaías, né? Capítulo 6 ou capítulo 9, acho que é capítulo 6, não me recordo bem, que diz lá que o Senhor, ele é Pai da eternidade. Quem que criou a eternidade? Foi Deus. Ele é Senhor do tempo. Ele está no controle absoluto do tempo, tanto do Cronos quanto do Kairos. Deus, ele estabelece o controle do tempo, do andamento das nossas vidas, das coisas que acontecem nas nossas vidas. Então, eu quero dizer aqui que nós somos responsáveis pela administração do nosso tempo. E se nós estamos vivendo um tempo difícil, nós precisamos administrar esse tempo difícil. Não adianta, por exemplo, no tempo de eu chorar, eu querer sorrir. Não vai dar certo. Não adianta também no tempo de eu sorrir, eu querer chorar. Não adianta no tempo de eu plantar, eu querer colher. Porque eu não vou conseguir colher o que eu não plantei. Então veja que o X da questão, aqui o fator que produz a diferença, que faz com que esses tempos se completem na nossa vida, são as nossas ações. As nossas ações vão transformar isso em resultados. Então, se no tempo de plantar eu deixar de plantar, quando chegar o tempo de colher, qual vai ser o meu resultado? Nenhum. Se no tempo de chorar eu deixar de chorar e talvez eu me embriagar, qual vai ser o resultado? Nenhum. Por quê? Porque eu vou ficar com o choro engasgado. Se no tempo de sorrir eu deixar de sorrir, como que eu vou gozar dessa felicidade? Não vou, porque eu não estou aproveitando daquilo que Deus concedeu. Então veja que Deus, ele pede que nós usemos a nossa inteligência para remir o nosso tempo. Por quê? Porque os dias são maus, são curtos, são breves. E o que a gente faz hoje precisa ser feito com sabedoria
diante de Deus. Nós precisamos entender que o Senhor é aquele que está conosco em todos os momentos. Não é porque o tempo é de choro ou o tempo é de se afastar, de abraçar, como o tempo que nós estamos vivendo agora, que Deus não está conosco. Ah, Deus me abandonou porque eu não vejo mais fulano, não vejo mais Beltrano, não tô... Não, não é assim. Isso é um período. É um tempo que nós vamos ter que se comportar com sabedoria, com prudência e entender que Deus ele tem o controle de todas essas coisas. Lembra o exemplo que eu usei do frio e do calor? No frio você usa aquela jaqueta e eu vou morrer de frio, vou pôr uma blusa porque eu estou morrendo de frio. No calor você põe uma roupa leve, porque eu estou morrendo de calor. Tenta inverter a ordem disso. Quando você estiver morrendo de calor, põe uma jaqueta para ver. Aí morre mesmo, né? Quando estiver morrendo de frio, põe uma camiseta leve, aí congela. Então, quer dizer, vejam que tudo se encaixa com a nossa sabedoria aplicada ao tempo que nós estamos vivendo. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Talvez não esteja me fazendo entender muito bem, não sei se os irmãos estão me entendendo onde eu quero chegar, mas, resumindo a história, nós temos que remir o nosso tempo. Em tudo, buscarmos a direção do Senhor. Em tudo, nós procurarmos fazer aquilo que agrada a Deus, para que o nosso tempo ele seja bem aproveitado, para que Deus ele possa nos ajudar tanto em tempos de dificuldade, tempos de angústia, tempos de choro e de dor, quanto em tempos de bonança, de fartura, de alegria, tempos bons, né, no geral, que Deus sempre esteja atuando nas nossas vidas. Porque como seres humanos, nós estamos fadados a passar por todas essas situações. Engana-se aquele que acha que a sua vida vai ser um mar de rosas, não é? Ah, não, porque eu não vou ter problema. Se alguém algum dia disse para você, aceita Jesus, que os seus problemas vão ser resolvidos, me desculpa dizer, mas não é verdade. Né? Porque os problemas existem sim, passamos por situações difíceis sim, mas com uma diferença. As pessoas aí fora, quando se deparam com dificuldades, alguns chegam até a tirar suas próprias vidas porque se desesperam, porque não tem esperança. A diferença está aí. As nossas lutas, nós sabemos que todas elas já foram vencidas por Jesus. Nós sabemos que em Jesus nós somos mais do que vencedores, porque Ele venceu por nós. Então isso nos traz esperança para suportarmos tempos difíceis, tempos amargosos, tempos de dor, não importa da situação. Ah, você fala isso porque você não sabe o que eu passei ou o que eu perdi. Pode ser que eu não saiba mesmo, mas eu também tenho os meus problemas, eu também tenho as minhas dores, como aconteceu conosco essa semana, também temos as nossas perdas, não é verdade? Isso vem para todos. Mas agora, quem consola o coração verdadeiramente é o Espírito Santo. Uma vez eu usei uma expressão na igreja, para a gente já finalizar, que é fácil nós falarmos que o Espírito Santo é o consolador. Ah, o Espírito Santo vai te consolar, ele é o consolador. E é verdade, não deixa de ser verdade. Mas sabe quando que você vai aprender isso na prática? Quando você vê um ente querido seu deitado num caixão. Quando você vê uma pessoa que você ama com uma doença em estágio terminal. Sabe aquelas... Por que eu estou usando essas circunstâncias assim, até apelativas? Porque quando não há mais o que se fazer, aquela situação onde já não cabe mais recurso, onde o dinheiro já não muda mais nada, onde é você e Deus. Aí você descobre na pele, na prática, de verdade, que o Espírito Santo é consolador de fato. Porque ele te ampara, porque ele vem e te tranquiliza. Ele coloca às vezes até um sorriso no teu rosto, num momento que talvez você não teria nem forças para sorrir. Mas é ele quem faz isso. Então, independente do tempo da sua vida que você possa estar vivendo, como eu sei que na maioria, né, a maioria das pessoas estão passando por tempos difíceis, não só por conta dessa pandemia, mas por uma série de outros problemas também, creia que o Senhor está contigo e que isso é uma fase, que isso vai passar, porque nós lemos aqui, há o tempo de chorar
e há o tempo de sorrir, há o tempo de plantar e há o tempo de colher. Não vai ser só um tempo de dor, vai vir, a bonança ela chega. O tempo bom ele vem. O momento de alegria também virá em nome de Jesus. Amém? Quero terminar por aqui, não é? Estou bastante cansado também, esses dias foi bem corrido para nós, dormindo pouco, mas glórias a Deus por tudo, não é? Em relação, como eu falei, ao meu sogro, Deus preparou tudo além daquilo que a gente esperava e nós só temos que glorificar a Deus. Apesar da dor da perda, apesar da dor, né, da separação, a falta que Ele vai fazer para todos nós só temos que glorificar a Deus porque Deus preparou o melhor. E eu tenho a certeza de que Ele está nesse momento nos braços do Pai e que Deus está cuidando e confortando toda a família. Amém? Deus nos abençoe, vamos estar orando para encerrar. E só um aviso rapidinho, nós tínhamos até comentado, acho que na live do domingo, de fazermos a nossa ceia no próximo domingo agora, mas nós queremos marcar para o próximo, não para esse domingo, para o outro. Eu até conversei com o irmão Manuelzinho, que também está aqui na transmissão. Nós temos um problema do rodízio que foi estabelecido aqui em São Paulo e no próximo domingo nem o meu carro e nem o carro do irmão Manuelzinho roda nesse dia. Então nós não conseguiríamos estar lá na igreja para estar ministrando a ceia. Eu vou contatar os irmãos depois através do WhatsApp para a gente estar agendando, tá? Nós não estamos fazendo culto, a ceia ela não será feita como nós sempre fizemos, né, com a igreja cheia, não. Nós vamos fazer no último formato que fizemos o mês passado, agendando horário para os irmãos estarem lá, comparecendo aos poucos, e a gente vai servindo a ceia aos irmãos que chegam à igreja, eles tomam a ceia e vão para suas casas. Não vai ter culto, não vai ter pregação, não vai ter louvor, nada disso. É somente a ministração da ceia com horário marcado. Tá? Amém? Então vamos estar orando nesse momento? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia, Senhor, ela dura para sempre em nossas vidas. Somos gratos a Ti, porque a Tua boa mão de poder tem sido sobre nós, Senhor, nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade. O Senhor tem sido o nosso amparo, o nosso consolador, Senhor. Agradeço a Ti pela obra que tem feito em meio à nossa família, que o Senhor tem sustentado, tem dado graça, tem confortado os corações diante deste momento de luto, deste momento de perda, Senhor. Agradecemos a Ti também pela vida dos irmãos que estão intercedendo ao nosso favor, Senhor. Abençoa cada um, retribui para a glória do teu nome. Continua abençoando a tua igreja, o teu povo, que o Senhor dê saúde para o teu povo, guarda, Senhor, o teu povo de todo mal, repreende, Senhor, essas enfermidades, ó Deus, em nome de Jesus, que também não venha faltar o pão na mesa dos teus filhos, Senhor. Passamos também por esse momento difícil na economia, na política, ó Pai. Abençoa, Senhor, para que essa situação melhore, para que o Senhor possa entrar com a tua provisão, ó Deus. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, continua nos dando saúde, graça e paz. Assim nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, fiquem na paz do Senhor e domingo, se o Senhor permitir, estaremos aqui novamente para estar fazendo mais uma transmissão. Deus abençoe a todos.